O governo do Rio Grande do Sul planeja construir 4 cidades provisórias para receber os desabrigados nesse momento. Essas estruturas, elas devem ser montadas em Porto Alegre, Canoas, Guaíba e São Leopoldo, onde nesse momento está a Bruna Lima, que conversa com a gente, pelo menos está ali acompanhando o que acontece, como o governo vem se mobilizando e que vai contar exatamente a ideia dessas cidades provisórias. Minha amiga, uma ótima noite para você na medida do possível. É um prazer recebê-la aqui no News 19 horas. Oi, Rafael. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Como você bem disse, essas 4 cidades são exatamente onde há mais números de abrigos espalhados por todas as cidades. Então, por isso, há uma necessidade de privilegiar essas cidades em relação a essas construções provisórias. E por quê? Porque esses abrigos que hoje existem, eles estão instalados aí em escolas, em locais, ginásios, enfim, alguns locais que vão voltar a funcionar. Um dos maiores aqui que a gente tem em São Leopoldo está lá na Universidade Unicinos, no campus aqui justamente dessa cidade. Então, quando essas estruturas voltarem a funcionar, as aulas voltarem a funcionar, a universidade realmente precisar daquele espaço, onde é que vão ficar essas pessoas que estão, então, sem as suas casas ainda, com água cobrindo o teto, né? E justamente essa é a função dessas 4 cidades provisórias, que vão contar aí com a questão de banheiros, de refeitórios, de locais aí para atendimento médico, enfim, inclusive com espaço para pets, para aquelas pessoas que têm seus animais conseguirem ficar perto deles de alguma forma. Então, é dessa maneira que deve funcionar essas estruturas, né? Então, são 77 mil pessoas que hoje dependem de abrigos aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. Só que em São Leopoldo são mais de 80 abrigos, abrigando aí por volta entre 10 mil, 13 mil pessoas, só que a gente está falando só de quem está em abrigo. Pessoas desabrigadas, ou seja, tem muita gente na casa de parentes, na casa de amigos, só isso são mais de 100 mil. Ou seja, de uma população aí de pouco mais de 215 mil habitantes, 100 mil sem poder retornar para suas casas. Inclusive, hoje a gente acompanhou a fila que estava aí de pessoas precisando de doação, porque você pensa, elas estão sem nada, estão sem roupa, saíram de casas praticamente molhadas e aí elas se deparam aí num local de abrigo, né? Conseguem seu abrigo, mas precisam de doação. E principalmente a gente está falando aqui desse ponto que eu acompanhei, de gente que estava na casa de parentes, de amigos e que não está preparado aí para receber 20 pessoas. Tem locais aí com 20 pessoas. A gente conversou inclusive com uma moça que perdeu tudo, estava com a sua filhinha, a Juliana, e eu queria que vocês escutassem. Desculpa, a Giovana, é porque eu conversei com tanta gente hoje, Rafael, eu queria que você escutasse um pouquinho do relato da Giovana. A gente está na fila esperando para ganhar algumas coisas, né? Rancho, roupa, comida, o necessário, né, que a gente precisa. Por quê? Porque a minha casa, no caso, está debaixo d'água, né? A gente não conseguiu ver nada ainda, nem a ponta do telhado. Na outra sexta-feira, se é nessa que passou, agora na outra, a gente já estava em alerta, né? Que a gente tem um grupo de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Aí a gente estava informado que ia estourar o dique, que ia estourar e que era para todo mundo sair. Aí era 5 horas da manhã, eles mandaram a gente sair, que era para evacuar as casas, que ia estourar o dique. Foi correria, não deu para pegar roupa, não deu para pegar nada. O que a gente conseguiu ergueu, mas não... A água tomou tudo. A gente está esperando para ver o que o governo vai fazer, né? Se vai dar, ou se vai dar alguma ajuda para a gente, para poder, pelo menos, se ajeitar, né? Porque só a gente não tem como. Sem emprego, sem nada. Meu marido ele vende abacaxi, então não tem como se mover. Agora, nesse momento, não tem nem como procurar serviço, porque a maioria das firmas está tudo debaixo d'água.
A Giovana, então, faz esse apelo para o governo, inclusive quem esteve aqui ontem foi o presidente Lula, né? E prometeu dar casa aqui para toda a população de São Leopoldo, mas de forma geral ele falou aí para toda a população gaúcha, inclusive anunciou aí um programa do governo federal para poder comprar casas e dar para essas pessoas, falou para as pessoas procurarem residências nos locais aí nas suas próprias cidades e aí respeitando as regras do programa Minha Casa Minha Vida, numa faixa etária de preço aí que varia até 170 mil reais, só que a gente não sabe exatamente se essas casas específicas vão até esse preço. Isso vai ser detalhado pelo governo federal, mas o ministro da Casa Civil, Rui Costa, já pediu para a população ir no site do Ministério da Saúde e também procurar, Ministério da Saúde não, das cidades, procurar as casas para poder fazer essa indicação e o governo conseguir assistir de alguma forma. Também tem a questão aí dos aluguéis sociais do governo do estado, que está organizando aí uma iniciativa e que deve anunciar nos próximos dias para poder pagar aluguéis, que é outra questão aí bastante emblemática, que as pessoas estão bastante em dúvida em relação a isso, né? Tanto as pessoas que têm casas que alugam, que estão sem essa renda, quanto pessoas que pagam aluguel. Então, a gente sabe que pela lei do inquilino, hoje, a pessoa que não está na sua residência por esse motivo, ela não vai precisar pagar o aluguel, mas como fica também a pessoa que alugava e que dependia dessa renda. Então, é uma questão muito complexa, que atinge todo mundo, e há, então, essa expectativa de haver um aluguel social, no qual o governo faz, então, um repasse de uma verba, só que a gente ainda não tem esses detalhes, a gente vai trazendo, obviamente, para a população ao longo da programação, porque isso é muito importante, né? A população quer saber como vai ser abastecida, como vai ser atendida de alguma maneira. Volto com você. Obrigado pelas informações. É uma aflição enorme ver exatamente isso que você está vivenciando de perto, o desespero dessas pessoas. A gente imagina a temperatura agora caindo, as cidades, muitas delas que você visitou, nós acompanhamos aqui ao longo da semana os vídeos que você encaminhou sobre esse trabalho sendo realizado por aí. É muito difícil, é difícil acompanhar, imagina vivenciar e para quem está ali sem ter onde voltar nesse momento. Minha amiga, bom trabalho por aí. Se tiver alguma outra informação, é só nos acionar que tem espaço aberto. Até mais.